Vamos sim, depois do jantar, tá bom? Eu vou botar um A casaquinho. gente só vai depois do jantar, Mas mamãe. espera aí, me diz uma coisa, que milagre é esse? Saindo agora, dona Maroca? Nunca foi de sair à noite? Parece até um milagre. Mas eu acho que a nossa vidinha agora vai voltar ao normal. Difícil decisão, daqui a pouco, na Sessão da Tarde. Bang Bang, últimas semanas. Ben Silver está arriscando a vida para proteger uma testemunha que pode incriminar Paul Bullock. Eu ouvi a Vegas falando que contratou uma pistoleira mulher para dar cabo da viúva. Ah, meu Deus. O Ben tá correndo perigo. Nesta terça, 7 da noite, fique ligado nos momentos decisivos de Bang Bang. E em abril, estreia a nova novela das 7, Cobras e Lagartos.